Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Anderson, iniciando mais uma videoaula do nosso programa de estudos domiciliares, aula de matemática, da turma de 8º ano, aula de número 30 e 31, para a Escola Governador Valdemar Alcântara. Hoje a gente vai ter mais uma vez a participação do professor Isaac Bernardo. Tudo bom, professor Isaac? Tudo bom, Anderson? Boa tarde. É um prazer novamente estar contando, com essa aula, participando dessa aula com você e dizer para os alunos, que é de suma importância que eles assistam a aula e procurem entregar as atividades, porque é uma aula do 8º ano e já estão chegando, Estão chegando já no próximo ano, para o 9º ano. E vai ser um ano talvez difícil, para os alunos, mas quando se quer aprender, aprende de qualquer jeito, Não é a escola, não é o professor, o aluno aprende quando ele tem realmente determinação, Pensa no futuro e na sua futura liberdade, que é o conhecimento. Então, ok, Anderson. Muito obrigado pelo convite novamente. Verdade, professor Isaac. Bom, pessoal, o conteúdo da nossa aula de hoje está lá na página 136 até a página 139 do nosso livro didático, tá bom? O que é que a gente vai estudar hoje? A gente vai começar a estudar a equação do primeiro grau com uma incógnita e como resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita, tá certo? Então, vamos trabalhar com vocês equações. Então, começando aqui, como resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Resolver uma equação consiste em encontrar o valor da incógnita que torna a sentença verdadeira, ou seja, encontrar a solução ou a raiz da equação. Lembrando, pessoal, como a gente já falou algumas vezes, a equação é uma igualdade entre o primeiro e o segundo membro. Eu tenho dois membros e eu tenho um sinal de igualdade. Então, isso caracteriza a definição de equação. Tranquilo? Só para lembrar aí para vocês. Então, a gente tem aqui 3 situações problemas que a gente vai colocar para vocês na aula de hoje. Eu vou começar aqui com a primeira situação problema. Então, vamos lá. Considerando a situação apresentada anteriormente, isso anteriormente no livro, tá bom? Que tem esse conteúdo no livro. Então, vamos calcular a distância percorrida pelo motorista entre a cidade de Salvador e Mangue Seco, tá bom? Então, a gente tem aqui uma situaçãozinha problema. Para isso, calculamos a raiz da equação, ou seja, encontrar o valor do termo desconhecido, que no caso é o valor de x. Ó. Então, a equação é x sobre 4 mais 20 é igual a x sobre 3, tá certo? No conjunto dos números reais, que é esse, simbolizado por esse Rzinho aqui maiúsculo. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. X sobre 4 mais 20 é igual a x sobre 3. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é encontrar o MMC dos denominadores. Ó. O denominador aqui 4, aqui 3, e aqui, se a gente quisesse colocar o 20 em forma de fração, a gente sabe que colocaria o 1, tá bom? Porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, como a gente já aprendeu anteriormente, principalmente no 6º e 7º ano, o MMC de 4 e 3, ou 3 e 4, é 12. Então, fazendo a regra do MMC, como a gente bem já sabe, que o resultado do MMC, que no caso aqui é 12, eu vou dividir pelo denominador e vou multiplicar pelo numerador. Ou seja, alguns estudantes gostam de dizer assim, ó, o resultado do MMC eu vou dividir pelo de baixo e vou multiplicar o resultado pelo de cima. Então, vamos fazer. 12 dividido por 4 é 3, 3 vezes x, 3x, mais 12 dividido por 1 aqui no caso, ó, não tem nenhum número aqui no denominador, então vou dividir 12 por 1, que é 12, e o 12 eu vou multiplicar por 20, que vai ficar igual a 240. E, por fim, 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 é 4, 4 vezes x, 4x, tá bom? Quando eu tiro o MMC de ambos os lados, tanto no primeiro membro como no segundo membro, eu posso cancelar aqui os denominadores, ó. Posso cancelar, tá certo? Então, fazendo isso, o que é que sobrou? 3x mais 240 é igual a 4x. Tranquilo? Esse 4x aqui está no segundo membro positivo, vai passar aqui para o primeiro membro negativo. Assim como 240 está positivo, vai passar aqui para o segundo membro negativo, ok? Eu tenho que 3x menos 4x é um x negativo, eu vou já explicar por que não está negativo aqui,
é igual a menos 240, e aqui está 240 positivo. Então, no caso aqui, ficaria menos x é igual a menos 240. A gente multiplicaria por menos 1 e tudo que estaria negativo ficaria positivo, como o livro de vocês já deixou aqui a resposta positivo no final. Tranquilo? Então, x é igual a 240. Então, concluindo, o número real 240 é raiz da equação, ou seja, o termo desconhecido, o valor de x, tá certo? Portanto, o motorista percorreu 240 quilômetros. Ok, professor Isaac? Muito bem, professor. Muito bem. Passar o próximo aqui, situação para o senhor acompanhar aí com os estudantes. Ok. Pessoal, vamos agora resolver a segunda equação, o segundo exemplo, né? Onde diz no livro de vocês, né? Resolver a equação 5 vezes, abre parênteses, x mais 2, fecha parênteses, menos 3 vezes, abre o parênteses, x mais 6, fecha parênteses, que é igual a 40, no conjunto dos reais. Então, pessoal, como bem foi explicado, equação é uma igualdade. Dois termos iguais, um primeiro membro e o segundo membro, são a igualdade. Então, no primeiro membro da equação aí, nós temos 5, que multiplica x mais 2, menos 3, que multiplica x mais 6, que é igual a 40, que 40 é outro membro da equação. Dizendo para vocês que na frente da igualdade, sempre vocês vêm colocar assim, tem que ficar só as letras, né? As incógnitas, como se diz, né? E do outro lado, só os números. Mas, no caso, a gente pode fazer da maneira que for mais viável a resolução. Então, no caso, né? Primeiro, nós vamos primeiro eliminar parênteses. Então, 5 que multiplica x, 5 vezes x, 5x. Mais 5 que multiplica 2, 5 vezes 2, 10. Então, nós eliminamos primeiro parênteses. Agora vem menos 3, vamos multiplicar menos 3 vezes x mais 6. Então, fazendo a regra de sinal, menos com mais dá menos. 3 vezes x, 3x. Então, menos 3x. Aí, menos com mais dá menos. 3 vezes 6, 18. Então, vai ficar menos 18, que é igual a 40. Não tenho nada para fazer. Então, nós eliminamos os parênteses, né? Ok? Calma, né? Então, agora a gente pode fazer as resoluções, né? A soma, as subtrações. Só posso somar ou subtrair as partes que são semelhantes, ou seja, 5x menos 3x. 5x, se eu tirar 3x, vai ficar igual a 2x, né? 5 menos 3, 2. Aí, se eu tenho mais 10 com menos 18, mais 10 com menos 18, mais com menos dá menos. Então, 18 menos 10, ou 10 para 18, dá 8. Só que eu tenho que utilizar o sinal do número maior, né? Então, o número maior aí, no caso, é o 18. Então, fica menos 8. Ou seja, mais 10 com menos 18 dá menos 8, que é igual a 40. Então, tá aí a nossa equaçãozinha, vai sendo resumida cada vez mais. Então, 2x menos 8 é igual a 40. Nesse caso, como eu frisei antes para vocês, na frente da igualdade só pode ficar letras, né? As incógnitas, muitos termos desconhecidos, parte literal, aí vai, né? Então, esse menos 8 está aí na frente da igualdade, ele está enxerido que ele é. Aí tem o local dele. O local dele é atrás da igualdade, que ele é número, na frente só as incógnitas. Então, esse menos 8, ele vai para o outro lado. Se ele é negativo, ele passa a ser positivo. Então, como é que vai ficar? 2x, que é incógnita, já está na frente da igualdade, continua positivo. O menos 8, o 40 está do outro lado da igualdade, está no seu local, então ele continua positivo. Agora, o menos 8, ele vai mudar. Está no primeiro membro, vai para o segundo. Então, ele é negativo, passa a ser positivo. Então, no caso, 2x vai ser igual 40 mais 8, 48. Então, a equação foi cada vez mais, ó, se estreitando, ficando menor. 2x é igual a 48. Isso é igualdade. Então, você pode até imaginar, qual será o valor do x? 2x é igual a 48? Ah, já sei, né? Se 2x é igual a 48, esse x tem algum valor numérico. Então, o que eu faço? Somente o valor de x vai ser igual a 48. Como ele está multiplicando x, ele vai dividir do outro lado da igualdade.
Então, 48 dividido por 2 é igual a 24. Então, o número real é a solução da equação. Como que é a solução da equação? Porque se eu multiplicar 2 vezes o x, que é 24, 2 vezes 24, vai ser exatamente igual a 48. Ok, professor Anderson? Com você agora. Ok, professor Isaac. Muito boa a sua explicação, tá bom? Obrigado. É sempre bom ter o senhor aqui com a gente. Obrigado. No terceiro exemplo aqui, pessoal, a gente vai trabalhar aqui com uma equação com números racionais, tá certo? Com números fracionários, melhor dizendo também. Resolva a equação y menos 3 sobre 4 mais y mais 1 sobre 6, desculpa, é igual a y menos 1 sobre 12, em que o universo é igual ao conjunto dos números reais. Tranquilo? Então, mais uma vez aqui, o livro de vocês repete, ó, y menos 3 sobre 4 mais y mais 1 sobre 6 é igual a y menos 1 sobre 12, tá bom? Como eu expliquei para vocês lá no primeiro exemplo, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando trabalha com números fracionários, com operações de números fracionários, é tirar o MMC dos denominadores, isso quando os denominadores forem diferentes, tá bom? Se quando os denominadores forem iguais, estiver somando ou subtraindo, aí você repete o denominador. No caso, como são diferentes, a gente vai tirar o MMC. E o MMC de 4, de 6 e 12 é 12, ó, como está disposto aqui para vocês. Então, o resultado do meu MMC, eu vou dividir pelo denominador e vou multiplicar pelo numerador aqui. Da mesma forma, o resultado do MMC, que é 12 aqui, eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador, assim como 12 aqui também eu vou dividir pelo denominador e vou multiplicar pelo numerador. Ok? Então, vamos fazer isso e a gente vai encontrar essa parte aqui de cima. Vamos lá. Então, 12 dividido por 4 é 3. Então, vai ficar 3 que multiplica y menos 3. Coloquei dentro do parêntese aqui porque são dois termos, o y e o menos 3. Ok? Então, ficou 3 que multiplica y menos 3. Da mesma forma, eu vou proceder aqui, ó, com esse termo aqui. Então, 12 que divide 6 é 2 e 2 que multiplica y mais 1. Então, ficou, de novo, 12 que divide 6 é 2, então vai ficar 2 que multiplica y mais 1. É igual a 12 dividido por 12, que é 1, então 1 que multiplica y menos 1, tá bom? Então, como eu falei anteriormente, quando eu tiro o MMC dos dois membros, do primeiro e segundo membro, eu posso cancelar aqui os meus denominadores. Então, cancelando aqui os denominadores, o que é que sobrou? Só os numeradores, ó. 3 que multiplica y menos 3, mais 2 que multiplica y mais 1 é igual a 1 que multiplica y menos 1. Então, vamos fazer aqui a propriedade distributiva, pessoal. Como assim, professor? Vai ser 3 que multiplica y e 3 que multiplica 3. Então, vamos fazer 3 vezes y, 3y. E 3 que multiplica menos 3, menos 9. Da mesma forma aqui, eu vou multiplicar termo a termo aqui também, ó. 2 que multiplica y é 2y, e 2 que multiplica 1 é 2. É igual a 1 que multiplica y menos 1 é o próprio y menos 1, tá bom? Então, trabalhando aqui com os termos semelhantes, pessoal, ó, eu tenho que 3y mais 2y é igual a 5y, e menos 9 com mais 2, ó, menos com mais é menos, 9 menos 2 é 7, e conservo o sinal do maior, que a gente sabe aqui que é o do menos 9. Então, ficou 5y igual a menos 7. Igual a y menos 1. Esse menos 7 aqui, ó, tá negativo, passou para o segundo membro positivo, tá bom? Então, ficou 5y é igual a y menos 1 mais 7. Fazendo essa operação aqui com os termos semelhantes, que são os números, ó, menos 1 mais 7, menos com mais é menos, 7 menos 1 é 6, e conserva o sinal do maior valor absoluto, que no caso aqui é o 7, então ficou mais 6. De novo, menos com mais, menos. 7 menos 1 é 6, conserva o sinal do maior, mais 6. Ficou 5y é igual a y mais 6. Esse y aqui está positivo no primeiro membro, passou no segundo membro, melhor dizendo, ó, y positivo no segundo membro, vai passar para o primeiro membro negativo. Então, ficou 5y menos um y, que é igual a 4y.
4y é igual a 6. O 4, como o professor Isaac bem frisou no slide anterior, o 4 está positivo aqui, está multiplicando, vai passar para o segundo membro dividindo. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Se está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Então, y é igual a 6 dividido por 4. Não dá para dividir, não tem uma divisão exata de 6 por 4. Eu posso simplificar. O mesmo número que eu dividi em cima, eu divido por embaixo também. Então, 6 dividido por 2 é 3, e 4 dividido por 2 é 2, tá bom? Então, eu encontrei aqui, ó, y é igual a 3 sobre 2. Então, sempre que você não conseguir uma divisão exata, você pode simplificar ou pode deixar em forma de fração. Se não der para simplificar, você pode deixar em forma de fração, que é como o livro de vocês deixou aqui, ó. Y é igual a 3 sobre 2, é a equação do número real, tá certo? Desse número real aqui, no universo, conjunto dos números reais. Tranquilo, professor Isaac? Ok, tudo ok, tranquilo. Ok? Agora pedir... Bonita. Muito boa questão mesmo, né? Pedir para os estudantes exercitarem, né? A gente vai colocar uma lista de exercícios no grupo dos estudantes, né, da escola, sobre esse conteúdo. Qualquer dúvida, pode perguntar para a gente, que a gente tira a dúvida, não é isso, professor Isaac? Mais uma vez, Anderson, pedir aos alunos que, juntamente com os pais, né, incentivar os alunos a entregar as tarefas. Então, tem alunos que até agora não deu sinal ainda, né? Então, é bom se conscientizar em entregar as tarefas. Qualquer coisa, perguntar, gente, né? Privado, né? Okay. Isso mesmo, professor Isaac. Agradecer mais uma vez a sua participação, né? Espero que os estudantes tenham entendido esse conteúdo que a gente está iniciando sobre a equação do primeiro grau com uma incógnita, e até a nossa próxima aula, pessoal.